E hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro de Apocalipse, dando sequência. Até agora nós falamos apenas das cartas que foram lidas às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, que estavam na Ásia Menor, que hoje é Turquia. E falamos também da grande visão de João de Cristo glorificado. Na nossa interpretação que usamos, na interpretação futurista, do capítulo 1 ao capítulo 3, os estudos anteriores são coisas do passado, coisas que já aconteceram. A visão de João sobre Cristo glorificado já aconteceu, ele já teve aquela visão, já escreveu sobre aquela visão. As cartas escritas às 7 igrejas já foram entregues às 7 igrejas. As 7 igrejas locais, cada uma leu a sua carta com as recomendações, elogios, críticas, e isto já foi consumado. Do capítulo 4, que se inicia hoje, em diante, são coisas do futuro, coisas que ainda vão acontecer. Então, o capítulo 4 ele fala da visão do trono de Deus, ele fala da majestade divina, né, a majestade de Deus. Ele fala de 24 anciãos que estão ao redor do trono, e ele fala de 4 animais, 4 seres desconhecidos, e é o alvo do nosso estudo de hoje. Então abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 4, e vamos fazer a primeira leitura, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então aqui, João, né, no capítulo 1, como nós estudamos, ele passava por um êxtase espiritual, né? No capítulo 1, ele teve um êxtase espiritual, ele teve ali um momento em que ele saiu de si, né? Ficou fora de si mesmo e começou a ter visões. Né? E a primeira visão dele foi Cristo glorificado, e depois ele foi escrevendo aquelas visões que ele tinha, né? No capítulo 1, no versículo 11, para recordar, ele fala: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Essa palavra eu fui arrebatado aqui, no versículo 11 do capítulo 1, e também no versículo 1 do capítulo 4, né, essa é uma palavra que não consta nos melhores manuscritos, né, nos mais antigos. Cogita-se que essa palavra ela foi colocada aqui para dar sentido, né? Porque o original seria: eu fui em espírito no dia do Senhor, né? No capítulo 1, no versículo 11 fala. O correto seria: eu fui em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E aqui no capítulo 1, né, ele fala que ele esteve arrebatado em espírito, mas não fala local, né? Então, possivelmente, né, a nossa imaginação nos leva a crer que ele desmaiou, né? Desmaiou, dormiu, pode ser que tenha dormido, e teve visões sobre Cristo glorificado e a ordem de ouvir os conselhos dados às 7 igrejas da Ásia Menor e escrever tudo aquilo. Mas agora, ele também fala, no versículo 2 do capítulo 4, que é o alvo do estudo de hoje, ele fala: e logo fui arrebatado em espírito,
como eu já disse, esse arrebatado não consta nos melhores manuscritos. Então, e logo fui em espírito, né? E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E fala no versículo 1, né? Uma porta aberta no céu. Então, primeiro ele teve um êxtase espiritual e teve aquela visão. Agora ele continua nessa visão espiritual também, não física, mas agora ele parte para um local, que é uma porta aberta no céu. Ele enxergou uma porta aberta no céu e ele foi levado em espírito, né, até esse lugar, né, até esse lugar. Então eu fiz tanta questão de falar desse arrebatado, né, porque muitos usam esse trecho aqui que nada tem a ver com arrebatamento, né, para defender o arrebatamento secreto, o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Os pré-tribulacionistas usam essa passagem, né? Mas aqui não dá margem para isso, nem no versículo 2 do capítulo 4 e nem no versículo 11 do capítulo 1, né? Tem mais o sentido de ser levado em espírito. O que ele quis indicar aqui é que ele não foi em corpo físico, apenas espiritualmente. É isso que João estava dizendo, né? E também ele fala aqui uma voz de trombeta, que ele se recorda da primeira vez, fala para ele, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então, a voz de trombeta que foi ouvida, como nós já estudamos no capítulo 1, é Jesus, né? E agora ele fala, sobe aqui. Então, João é chamado para ir até o céu, né? Não necessariamente seria, talvez, o céu onde Deus habita, onde Deus está agora, nesse momento, aquele céu supremo, mas talvez, né, uma visão parcial, obscurecida do céu, uma visão bem fraca do céu, mas não deixa de ser aí uma visão espantosa, fantástica, extraordinária, né? E ele fala, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas que vão acontecer depois. Então, a visão futurista, ela tem esse apoio aqui, né? De que as coisas que devem acontecer, mas também que não dá para firmemente apoiar que seja isso, mas são coisas futuras. E agora vamos ver o que quando João sobe até o céu, o que ele vê lá, o que ele presencia. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, ele viu uma coisa que chamou a atenção dele, né? Foi que ele viu um trono. No versículo 3 diz assim, ó, e o que estava sentado era a aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Ele vê ali um trono uma visão muito fantástica, muito espetacular, né? Com certeza foi uma visão ali bastante assustadora, bastante que comoveu João, né? E ele olha para aquele que está sentado no trono maior. Ele vê 24 tronos ao redor, né? Mas o trono central é o que o chama atenção. E diz que a aparência daquele que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe de sardônica, né? E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Então nós vemos aqui que era uma visão majestosa, né? E como foi dito no estudo sobre as cartas,
né? Nós vemos que naquela época os cristãos, os crentes dessas igrejas, eles sofriam muita perseguição. Por quê? Porque o imperador, né, era adorado. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre o imperador Tibério, que tinha um templo para ele. E ele nem tinha morrido ainda, ele estava vivo. Alexandre o Grande, César, eles tinham templos para eles e eram adorados como deuses. Eles eram considerados deuses. E a perseguição vinha sobre os cristãos pelo fato de eles não quererem adorar uma parte da perseguição, né? Vinha por vários motivos. Mas um dos motivos de serem perseguidos era por não quererem adorar o imperador. Eles não queriam adorar o imperador e por isso eram perseguidos, né? Então aqui ele vê um trono majestoso, uma visão fantástica, excepcional. E aquele que estava assentado, ele tinha aparência de pedra de jaspe, de sardônica. E o arco celeste ao redor do trono era semelhante à esmeralda. Então ele vê um ser majestoso, um ser que tinha aparência de pedras preciosas, e o arco celeste ao redor do trono, né? Então eles temiam ali, os adoradores do imperador, né, dos governadores romanos, eles temiam o governo romano, mas ele acaba de ter uma visão em que ele vê que o governo de Cristo, que o trono de Cristo é muito mais excelente, mas de uma excelência incomparável, fantástica, espetacular, né? Então eu acho que um dos motivos aqui dessa visão é isso, confortar o povo de Deus daquela época, mostrar para eles que o governo humano não é nada comparado ao governo de Deus. E que o trono de Deus é muito mais, é extremamente mais excelente do que qualquer trono, governo ou reinado humano. E os 24 anciãos, né, que estavam assentados 24 tronos ao redor desse trono principal e central. O que isso quer dizer, né? A interpretação mais usada pelos pregadores hoje em dia, teólogos, é de que 12 seriam os 12 cabeças das 12 tribos de Israel, representando o povo de Deus antes de Cristo, o povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Deus na Velha Aliança, né? E os outros 12 representando os 12 apóstolos, o povo de Deus do Novo Testamento, o povo de Deus depois de Cristo, o povo de Deus na Nova Aliança e a Igreja de Cristo. Essa é a interpretação mais usada sobre esses 24 anciãos, né, que tinham 24 tronos, cada um se assentava sobre um trono para si próprio e tinham vestes brancas, que, como nós já dissemos, representa pureza, né? E também usavam coroas. Mas tem um problema nessa interpretação. Se são 12 os patriarcas, realmente foram 12 os patriarcas das 12 tribos de Israel. Com certeza, eram 12. Mas apóstolos, o número 12 já não é tão... não dá, assim, tanta firmeza. Porque foram 12 apóstolos que Jesus escolheu, primariamente. Depois, Judas, né, ele trai Jesus e ele se enforca. E a igreja, lá no capítulo 1 de Atos, ela escolhe Matias para estar no lugar de Judas. Tudo bem, irmão Alisson, tá aí, 12 apóstolos. Só que tem um problema, né? E o apóstolo Paulo? Então teriam que ser 25 tronos? Porque o apóstolo Paulo também foi escolhido por Cristo diretamente, né? Não se denominou, como fazem hoje em dia aí
os apóstolos, esses falsos apóstolos que existem hoje. Ele não se denominou apóstolo, ele foi escolhido por Cristo para ser apóstolo. Então, a interpretação que mais me agrada, que uso, né, nessa passagem, é que esses 24 são 24 ministros de Deus. São anjos, irmão Alisson? Acredito que não. Acredito que não possam ser anjos pelo fator de que anjos nunca aparecem de coroas na Bíblia toda. Anjos nunca aparecem com coroas. Anjos nunca aparecem sentados em tronos. Então, o que são? Se não são homens, se não são anjos, olha, querido ouvinte, eu acho que a melhor resposta para isso nós teremos quando Cristo voltar. Mas acredito que são seres que foram criados antes de tudo. Foram os primeiros, as primeiras criaturas. São criaturas, mas as primeiras são os que contemplaram toda a criação. Contemplaram a criação dos anjos, a criação do universo, a criação do homem, dos animais e de tudo. Só não são anteriores ou iguais ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas são logo depois e contemplaram a criação e são ministros de Deus que acompanham todo o desenrolar da história dos anjos, né? Acompanharam a queda de Lúcifer, né? O pecado de Lúcifer, acompanharam a criação do universo, acompanharam o nascimento do homem, de Adão, o primeiro homem, a queda e o pecado do primeiro homem. Então, eu acredito que esses 24 anciãos são esses, e eles estão ali como testemunhas, vendo tudo o que acontece, anotando em seus livros, que nós vamos ver depois, no capítulo 5, anotando em seus livros tudo o que acontece, e são as testemunhas de todos os atos de Deus desde a criação de todas as coisas, né? Versículo 5 ainda. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos no capítulo 1, estudos anteriores, que Deus só tem um Espírito, que é o Espírito Santo. Então, por que 7 Espíritos de Deus está em maiúsculo na sua Bíblia aí? É a referência aqui ao Espírito Santo, mas 7 quer dizer, o número 7 na Bíblia ele quer dizer perfeição, plenitude, é a plenitude da obra do Espírito Santo. O contexto geral da história do Espírito Santo, né? Versículo 6. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante a cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Esse mar de vidro aqui, né? Se você quer saber a interpretação dele, há centenas de interpretações de vários teólogos respeitados, né? Do que seria esse mar de vidro. Mas a interpretação que mais me agrada é que esse mar de vidro seria a distância que separava João, o apóstolo, daquele trono, né? Como você vê no Rio de Janeiro, que existem bastante ilhas ali perto da praia, você está na praia e você olha no mar e você vê uma ilha lá distante. É algo, o mar, você pode chegar até a ilha com barco, a nado dificilmente, né, pela distância, mas com barco, com avião, mas você percebe a dificuldade de chegar lá, aquele espaço que separa. Então, o que a gente pode imaginar é que esse mar de vidro era a separação de João e daquele trono. Porque João, apesar de ser um apóstolo, apesar de estar tendo essa visão fantástica, ele era um pecador. E isso era o que separava, ele do trono, é o que nos separa de Deus, né? De estar na presença de Deus.
o pecado. Mesmo depois de arrependidos, convertidos e confessos a nossa fé em Cristo, ainda assim continuamos nesse corpo pecaminoso e continuamos ainda separados de Deus. Mas, no fim dos tempos, quando Cristo voltar, aqueles que se arrependeram e creram em seu nome terão acesso a esse trono. E aqui fala de 4 animais, né? Cheios de olhos por diante e por detrás. Vamos ver a descrição dos animais. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, que não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Então nós vemos aqui 4 animais. Outros de difícil interpretação, de várias interpretações por vários teólogos. Quem são estes animais? Né? Se nós falamos que seriam aí os 24 anciãos, os ministros de Deus, esses seriam a guarda de Cristo, né? Como a nossa presidenta, né? Que é errado falar isso, na verdade é presidente. A nossa presidente, ela tem a sua guarda nacional. Seriam esses a guarda. Por quê? Nós devemos nos lembrar que a carta foi escrita àquele povo antigo lá do passado. E no passado, todos esses sinais, essas visões eram claros para eles entender. Não era dificultado, como é para nós hoje, depois de quase 2000 anos passados, mas eles entendiam bem. E o que seria? Naquele templo, os templos, eles tinham animais guardiões. Ou era uma esfinge que era feita, uma estátua e colocada na porta dos templos, ou era uma serpente, a escada que subia e levava até a porta do templo era uma serpente, ou era um leão, né? Então tinha esses animais protetores. Eles acreditavam que esses animais, a imagem desses animais afugentariam algum espírito, algum mal. Como hoje, né, os feiticeiros, né, aqui no Brasil, nós temos aí quem usa também esses animais de proteção, que seriam a carranca, que se diz hoje, né, aquele deve ser indígena, né, um rosto bem de cara feia, e eles acreditam que espantam o mal, né? Então seriam esses animais talvez, né, um símbolo de que Deus está ali, o trono de Deus está protegido e que mal nenhum pode se achegar ali. Pode ser. E também uma outra interpretação digna, né, é de que cada animal representa um dos evangelhos, né? São 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E que cada um, né, representa um evangelho. Olha, se a gente olhar nesse prisma, olha, e o primeiro animal era semelhante a um leão. Seria o evangelho de Mateus, que fala do reino de Cristo, que fala da majestade de Cristo, do reinado de Cristo. E o leão representa reino, né? O segundo animal era semelhante a um bezerro. Seria o evangelho de Lucas, que fala muito bem de Cristo como cordeiro sacrificial, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então o bezerro também era um animal de sacrifício para os judeus. O terceiro animal, rosto como de homem, seria o evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos, ele fala da humanidade de Cristo, ele fala de que Cristo sentiu fome, que Cristo sentiu cansaço, que Cristo se entristeceu, mostra o lado humano de Deus, de Cristo. Então poderia ser representado aqui o evangelho de Marcos.
E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Naquela época, a águia representava divindade, né? Por estar acima, por voar muito alto e rápido, representava divindade. Seria o Evangelho de João, que o Evangelho de João ele deixa bem claro a divindade de Cristo, né? E os quatro animais, cada um respectivamente 6 asas. O Evangelho voando e se espalhando por todo o mundo, obedecendo à ordem de Cristo. Dizendo, no finalzinho do versículo 8, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E eles prestavam adoração. E é importante nos atermos a esse assunto. Esses seres tão excelentes, antigos, que acompanharam toda a criação dos anjos, do homem, do universo e de todas as coisas, seres excelentíssimos, né? Que detêm o conhecimento de todos os acontecimentos da história até o dia de hoje. O futuro não, porque o futuro só pertence somente a Deus, mas eles têm toda essa sabedoria, esse conhecimento. Por isso são chamados de anciãos, né? Porque na cultura judaica o ancião ele era um dos seus fatores era ter conhecimento. Então eles são seres excelentíssimos, mas eles prestavam adoração, né? Que diz aqui no versículo 8, no finalzinho: e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e que era e que há de vir. E nós nos deparamos com esses seres tão excelentes, prestando tão grande adoração diuturna a Deus, e nós vemos quanto nós somos falhos, e enfraquecidos de estar sempre, né, fugindo de adorar a Deus, ou adorando a Deus sem verdade no coração, adorando a Deus mecanicamente, simplesmente estando na igreja, nos cultos, simplesmente por obrigação, né, para que não ficamos com a nossa imagem manchada perante o pastor da igreja ou os irmãos, né? Ou comparecemos porque o nosso cônjuge vai e nós temos a obrigação de ir, e tantos outros motivos, né? E não prestamos a verdadeira adoração. E esses animais tão excelentes, esses anciãos tão excelentes que presidiam diante do trono, sem a separação do mar de vidro que afastava João, eles prestavam uma adoração única, verdadeira, de coração, né? E é essa adoração que nós devemos buscar cada dia apresentar ao Senhor. Versículo 9. E quando os animais davam glória e honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E nós vemos aqui que enquanto os animais davam glória a Deus, glória ao que vive para todo sempre, glória, glória, e prestavam adoração de louvor a Deus, os anciãos lançavam as suas coroas aos pés do trono. Então, se eles tinham coroas, isso significa que eles tinham o poder de reinar, né? Eles tinham ganhado, eles tinham, né, essa autoridade de reinar, vinda do poder direto da mão de Deus. Mas, diante da majestade de Deus, do seu trono, eles lançavam essas coroas, mostrando que o reinado, o poder e a dominância e a excelência pertencem só a Deus. Eles percebem que o seu poder, que a sua autoridade é vinda de Deus e que somente Ele é digno de autoridade, de majestade, divindade, de poder e dominação, de honra e glória. Então esse capítulo fala da majestade de Deus em toda a sua excelência, nessa visão fantástica e gloriosa de João, e fala também desses seres, desses 24 anciãos, desses 4 animais que presidiam diante do trono de Deus e prestavam suprema adoração de louvor,
de ação de graças e reconhecendo a majestade e o poder de Deus. E semana que vem vamos estudar o capítulo 5. Até mais.